Bem-vindo. Eu fiz um pedido para o GPT planejar o meu dia perfeitamente de acordo com a neurociência. Baseado nos meus conhecimentos, ele está bastante correto. Vamos a eles. Ele pediu para eu acordar consistentemente, entre 6 e 7 da manhã. Exposição à luz natural, de 15 a 30 minutos, isso em sequência. Hidratação e nutrição saudável, fazer um bom café da manhã. Exercício físico, 20 a 30 minutos. Meditação, essa é a minha manhã. À tarde, eu começo uma sessão de trabalho focada. Faço a cada 90 minutos, eu faço pausas de 5 a 10 minutos. Aí vem o almoço saudável. Aí vem o café, opcional. Eu só posso tomar até 3 da tarde. Depois vai interferir no meu sono. Sessão de exercícios, mais exercícios leves de 10 a 15 minutos. Aí refeição leve e saudável, 2 a 3 horas antes de dormir. Desconectar-se dos dispositivos até pelo menos uma hora antes. Prática de gratidão. Rotina de relaxamento. Dormir consistentemente entre as 10 e 11 horas. E é isso, aí tem algumas dicas adicionais. Não posso evitar o consumo de cafeína, de álcool. Manter um ambiente de sono propício. Diminuir as luzes depois das 8. Simular, né, para fazer o seu ciclo circadiano se regular. Praticar regulação emocional e tem outras questões ali. Bom, você vai virar um robô. Né? Eu diria o seguinte, tem um tipo psicológico, tá? De acordo com este livro aqui, tipos psicológicos, o Jung ele traça muito bem 8 tipos psicológicos essenciais, para não limitar as personalidades, mas para categorizar a anatomia da mente humana. E existe um tipo que é sempre o tipo que aparece para a gente vê muito nas redes sociais, que mostra muito esse lado, que é o tipo de inteligência racional lógica. Então, é uma pessoa que tem uma inteligência racional lógica com uma atitude extrovertida. Esse perfil ama essas regras, ele ama essas percepções de que existe toda uma literatura dizendo exatamente o que eu preciso fazer. Eu não preciso pensar, a ciência está me dizendo, você faz isso, depois você faz isso, depois você come de 3 em 3 horas e não sei o quê. Já houve, né, esse tempo. E isso atrai também muito a questão dos fisiculturistas. E tem um segundo público também interessante para aderir a esse tipo de dieta, de estratégia, que é o público sensorial, né, que o Jung chama de sensação, mas eu vou chamar de sensorial para você não confundir. É um público muito sensorial extrovertido, ou seja, trabalha muito com as sensações, com o sensorial que nós temos em relação ao mundo. Portanto, essas coisas têm um impacto maior para essas pessoas. Mas ela tem que ser acompanhada de uma inteligência lógica como função auxiliar, porque senão ela vai ter um duelo muito grande. Tirando esses 2 perfis dos 8, os outros 6, é terrível você ter esse tipo de relação consigo mesmo. É uma relação repressiva, é uma relação que te transforma em um robô e que não vai permitir a sua expressão, que você vai acabar descontando em outras facetas, inclusive para esses 2 tipos de personalidade, né? Perdão, esses 2 tipos psicológicos, elas vão acabar desencadeando isso em raiva muitas vezes, ou numa intransigência impossível de se viver próximo. Então essas pessoas normalmente criam um ambiente, imagine um planeta puxando vários planetas ao redor, e se você entrar na órbita desse planeta, você tem que seguir as leis daquele planeta. Ele é intransigente. Então você precisa realmente aceitar o mundo dessa pessoa para você conseguir viver perto dela. E ela, quanto mais para fora, ela vai diminuindo um pouco essa força, mas ela continua intransigente com as pessoas. Ela não admite que possa haver outras possibilidades. Ela não admite que as pessoas podem querer fumar, que as pessoas podem querer beber, que as pessoas podem querer tomar café, que as pessoas podem querer achar nisso uma expressão de vida, uma expressão de relaxamento e não se importar tanto com a materialidade do corpo. Elas podem perceber que talvez dormir um pouquinho diferente de lá e aqui pode justificar uma vivência mais profunda. Às vezes você mudou um pouco do teu horário no final de semana, às vezes você tomou café às 6 da tarde, imagina você ter culpa por causa disso, imagina você ser um robô. É claro que existe o lado bom, você trazer ordem para sua vida. Muita gente precisa de ordem. Os pais não deram ordem para as pessoas e ela está muito caótica. Tudo é permissível e daí você já está entrando numa pornografia violenta, você já está entrando num consumo de redes sociais eterno, você já está entrando em jogo do tigrinho e aí você já está se sentindo perdido. Então quando vem alguém e fala assim, olha, você pode, arrume seu quarto, deixe de tomar café, higiene o seu sono, tenha tempo de qualidade. Você fala, uau, eu não pensei que eu poderia fazer isso. Isso é muito interessante, a gente está falando da casca da mente humana, esses são os comportamentos.
que o ambiente envolve o seu comportamento e a gente sabe disso. Ele existe e ele funciona muito bem para determinados tipos psicológicos. É isso que eu gostaria de dizer. O Jung, ele é o primeiro cara que diz assim, eu entendo as pessoas, ele criou esta classificação justamente porque ele entendeu que existem tipos de pessoas diferentes, que enxergam o mundo de formas completamente diferentes. Então ele quis entender o que essas pessoas, como elas enxergam o mundo. Foi aí que ele criou os dois tipos de atitude, a extroversão e a introversão. Criou não, ele categorizou. Isso não é uma teoria, isso é uma classificação baseada na observação da mente humana. E ele categorizou 4 funções, que é a sensação, o sensorial, pessoas que são muito sensoriais em relação à visão, a tato, a comer, as experiências externas ou internas, né? Então você tem essas variações. E você também tem a questão da inteligência racional lógica, a racional emocional, que também é uma das 4 funções. E a última, e a mais difícil ou menosprezada, seria a intuição, que é uma forma irracional de inteligência. Então eu queria dizer para você, se você se sente preso, você normalmente é isso, você tem uma lógica, uma teoria, uma ordem. Por mais que não pareça, você segue uma ordem. De repente você fala, isso aqui não está fazendo bem para mim. Aí você sai disso e vai para outra ordem. E aí você sofre dos mesmos pesares, ou pesares diferentes, mas tão grande quanto os dessa outra ordem. Então, se você vive no caos completo, e você faz um movimento pendular e vai para a ordem completa, você também vai sofrer. Porque é preciso que você entenda que dentro de você não habita somente o seu ego, o seu eu, que é o que você se identifica. Existem outros complexos autônomos que tomam decisões por conta própria e te perturbam, te trazem raiva, te trazem desequilíbrio, te trazem neuroses. E aí se você não escuta elas, você joga elas para o lado, você não entende que a ordem e o caos está dentro de você o tempo todo. E ambas precisam de expressão. Não é à toa que os orientais criaram o Yin Yang, criaram o confucionismo, né, o taoísmo, criaram diversas religiões baseadas nesse equilíbrio interno. A serpente, para eles, tem o dom da revelação, do conselho, porque eles entendem o inconsciente como uma ferramenta para o equilíbrio. O ocidental enxerga a serpente como maligno, que é tudo aquilo que a gente joga para debaixo do tapete, ou seja, por inconsciente. Portanto, esse vídeo serve para explicar que enquanto você ficar nesse movimento pendular de extremos, você sempre vai sofrer em excesso, porque a vida é sofrimento, sim. De certa forma, você está sofrendo por diversas coisas, mas tem o sofrimento excessivo, que é aquele sofrimento que você simplesmente não consegue compreender essa ferramenta que existe aqui dentro de você, essa tecnologia, o processo, o fenômeno da mente humana, você simplesmente não entende. Você acha que você tem que ignorar tudo, você tem que virar celibatário. Então você era um grande consumidor de conteúdo adulto, de repente agora você quer ser um celibatário, você não quer mais, nunca ver mais nada, e você também não quer mais se relacionar com nada desse tipo, você quer transmutar esta energia para uma energia criativa ou de ação, etc. Você vai sofrer tanto quanto. Você tem inúmeros casos, você tem inúmeros relatos, você tem inúmeras experiências desse tipo. A verdade é que no fundo, nós todos vivemos o drama do contemporâneo da humanidade, que é o paganismo versus cristianismo. Até pouco tempo atrás, o cristianismo dominava tudo completamente, a gente vivia com base no cristianismo, sendo ele bom ou ruim. E de repente, no final do 19 para o início do 20, nós tivemos uma transformação muito forte em relação ao científico, ao determinismo, ao material, e isso tudo tomou conta completamente da gente. A gente fez um movimento pendular, a gente abandonou completamente a questão espiritual e fomos completamente para o lado racional e lógico da inteligência e do sensorial. Eu estou me sentindo mal, o que eu posso fazer para me sentir bem sensorialmente? E a gente está do outro lado agora sofrendo horrores porque nós não conseguimos mais ter uma fé, uma religião, algo a se apoiar, uma espiritualidade, uma profundidade. A gente é raso, a gente é materialista, a gente se sente como ratos, uma corrida de ratos para impressionar pessoas que a gente não quer. É toda aquela história. Este livro aqui é bastante revelador porque ele trabalha muito com essa questão. É o drama do contemporâneo, a psicologia com a religião. As pessoas já não têm mais capacidade de ter a religião, e a religião também por si só, ela inibe a experimentação imediata do nosso inconsciente. Mas esse é tema para um próximo vídeo. E se você gostou, se fez sentido isso para você,
Eu peço que você curta, que você se inscreva e que acompanhe. Até o próximo vídeo. A gente se vê.